Boa noite a todos, graça e paz. Então, queridos, eu tenho uma palavra de Deus para nós nesta noite, e o título é Declaração. O título da ministração é Declaração, e o texto está em Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41. Marcos 4, 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui que ele deu uma situação onde Jesus ele estava ministrando por uma grande multidão, e chegando no fim do dia, Jesus ele pega seus discípulos e ele traz uma palavra aqui, uma declaração de confirmação. Jesus ele traz uma declaração aqui muito importante para a minha vida e para a sua vida também. Jesus ele declara e ele afirma: vamos para o outro lado da margem. Quando Jesus ele entrou no barco, ele faz aquela declaração. Jesus ele sabia o que ele estava falando. Jesus estava trazendo uma confirmação para aqueles homens que estavam com ele: nós vamos sair daqui e nós vamos chegar no nosso destino. O que é uma declaração, querido? Declaração é uma palavra de confirmação. Declaração também, querido, quando eu trago uma palavra de declaração, eu estou dando legalidade para alguém fazer algo por mim. Se você for numa repartição pública, ou se você for num consultório médico, e ele não é especialista, ele faz uma declaração, ele põe lá o carimbo dele, ele te entrega aquele documento, e você tem o aval dele para passar por esse especialista. E Jesus, ele está trazendo uma palavra, uma declaração, uma confirmação aqui, para aqueles homens, dizendo: nós vamos para o outro lado, não importa o que vai surgir no meio do caminho, nós vamos para o outro lado. A declaração também, querido, a declaração verbal é algo que alguém fala, ou é algo que alguém já falou. Quando Satanás se levantou contra Jesus no deserto, o diabo veio contra Jesus. Jesus sempre dizia para o diabo: está escrito. E o diabo se levantava de novo contra Jesus. Jesus declarava: está escrito. É uma declaração que já estava escrita. Na Bíblia tem muitas declarações a meu favor e a teu favor. Está escrito, está declarado que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Já está escrito que eu e você, nós já somos abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então eu e você não precisamos mais de bênçãos, nós já somos abençoados. Está escrito, é uma declaração. Querido, existem dois tipos de declarações que eu e você podemos fazer. Tem a declaração negativa e tem a declaração positiva. E quando eu e você, nós declaramos negativamente, nós estamos dando legalidade para o diabo agir nas nossas vidas. O diabo ele não sabe o que nós pensamos, não conhece o que nós pensamos. O diabo ele não conhece o que está dentro do nosso coração, porque a Bíblia fala que o único que sonda os nossos corações é Deus. Deus ele sonda os nossos corações, ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que está dentro de nós. E o diabo não. Mas como é que o diabo tem legalidade sobre as nossas vidas?
quando nós declaramos, quando nós liberamos palavras negativas, daí o diabo tem autoridade para agir contra as nossas vidas. E existem 5 frases que eu e você falamos muitas vezes, que dá legalidade para o diabo agir nas nossas vidas, que são declarações negativas. Uma delas é: eu não posso. O diabo pega essa palavra e ele vem contra você, por quê? Porque eu e você liberou essa palavra negativa, dizendo: eu não posso. Outra é: eu não mereço. Quando eu e você liberamos essa palavra de eu não mereço, só aquele meu vizinho merece, ou aquela outra pessoa merece, quando eu falo isso, querido, eu estou dizendo que realmente eu não mereço. E o diabo tem legalidade para impedir o nosso sucesso. Por quê? Porque nós liberamos essa palavra negativa. Outra palavra: isso não é para mim. É outra palavra negativa, que eu e você declaramos que o diabo tem legalidade sobre nós. E aí não acontece algumas coisas nas nossas vidas, por quê? Porque eu e você, com os nossos lábios, declaramos essa palavra negativa, de que comigo não acontece, ou isso não é para mim. Outra palavra, e principalmente pais, libera essa palavra sobre a vida dos filhos, e o diabo tem legalidade para fazer com que essa palavra se cumpra, é: eu sou burro. Eu não sou inteligente, eu não sou capaz o suficiente para conseguir atingir aquilo ou conquistar aquilo. É uma palavra negativa, uma declaração negativa. E o diabo tem legalidade sobre esta palavra, e por isso nós vemos muitas pessoas sendo impedidas de avançar e conquistar muitas coisas que ela deseja. Por quê? Porque ela declarou esta palavra negativa. E o diabo pega aquela palavra e age contra a pessoa. Outra palavra, querido, que nós muitas vezes declaramos e que impede o nosso avanço é: isto nunca vai acontecer comigo. Muitas vezes nós estamos caminhando, querendo chegar a um alto lugar, em qualquer área da nossa vida, mas nós declaramos esta palavra e o diabo nos trava. Quantas pessoas estão aprisionadas por Satanás e seus demônios, porque declararam palavras negativas sobre as suas vidas, e não entende porque não avança, porque não conquista. Só que no mundo espiritual o diabo ele está impedindo o avanço da pessoa. Quando aquela pessoa está próxima de conquistar aquilo que ela deseja, não dá certo. Por quê? Porque ela fez declarações negativas, e o diabo pega aquelas palavras e impede dela ter sucesso. Olha só o que aconteceu na vida desta mulher em 1 Reis. Pode colocar ali, 1 Reis 17, versículo 8. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou estar aqui falando o que aconteceu com esta mulher devido a uma palavra negativa que ela fez, uma declaração negativa. 1 Reis capítulo 17. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, isso é a mulher falando, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Olha só a palavra negativa, a declaração negativa que ela fez aqui: para que a comamos e depois morramos. Essa foi a declaração negativa que essa mulher fez na vida dela e na vida do filho. E o relato bíblico fala que essa mulher fez ali aquilo que o profeta pediu, trouxe água, trouxe o bolo. O profeta liberou uma palavra sobre a vida daquela mulher, que não faltaria a farinha, não faltaria o azeite, até o dia que o Senhor fizesse chover novamente sobre a terra. Essa mulher ela foi abençoada por Deus. A Bíblia fala que ela comeu, o profeta comeu, o filho dela comeu muitos dias. Não faltou mais comida na casa dela.
Mas chega um determinado momento que o filho daquela mulher, ele fica doente, e essa criança vem a morrer. Por quê? Porque ela fez a declaração: eu vou comer, meu filho vai comer, nós vamos morrer. E realmente aquilo que ela liberou aconteceu. Aquela declaração negativa que aquela mulher fez quando ela teve um encontro com o profeta, quando ela liberou aquela palavra, ela foi abençoada, mas a palavra dela aconteceu. O filho dela morreu. Graças a Deus que ali tinha um profeta, um homem cheio do poder de Deus, orou por aquela criança ressuscitou. Querido, o que eu tenho declarado sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha empresa, sobre os meus negócios, sobre a minha saúde, sobre o teu ministério, o que eu e você temos declarado? A Bíblia fala, querido, que quando Jesus ele entrou naquele barco, ele estava indo, surgiu uma tempestade. E aqueles homens que estavam ali naquele barco ficaram apavorados. Meu Deus, e agora? Nós vamos perecer, nós vamos morrer. Só que Jesus ele estava presente naquele barco. E Jesus, quando saiu com eles, tinham declarado que eles chegariam do outro lado. E eles não se atentaram para aquela palavra que Jesus tinha falado para eles. E muitas vezes nós não entendemos também, querido, quando surge algo na nossa vida, nós não entendemos que Jesus já falou que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia fala, querido, que nós vamos vencer, nós já vencemos o diabo através do sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia fala, que ele declara que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam conforme a sua vontade. E muitas vezes quando surge uma tempestade nas nossas vidas, nós não nos atentamos, nós não percebemos, nós não entendemos que Jesus está conosco. O que pode ser uma tempestade na minha vida e na sua vida? Uma enfermidade que surge, de repente alguma situação complicada que surge na sua família, de repente a sua empresa, o seu trabalho, acontecem algumas coisas que saem fora daquilo que nós esperamos. Tem muitas coisas que podem acontecer no meio do nosso caminho, que é uma tempestade, mas nós precisamos nos lembrar, Jesus disse para nós, nós vamos chegar para o outro lado, nós vamos ir para o outro lado. De repente esse ano de 2018 não foi como você e eu esperávamos que fosse, mas Jesus ele dá uma palavra para nós, nós vamos chegar do outro lado. 2019 nós conquistamos muito, mas 2020 Jesus está dizendo, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos conquistar muito mais do que nós conquistamos em 2019, eu e você nós vamos conquistar. Isso é uma palavra profética para mim e para você nesta noite. Os discípulos, queridos, eles estremeceram ali, quando surgiu a dificuldade, eles ficaram com medo, tanto que Jesus fala, por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão com medo? Porque vocês não têm fé? Eu não falei para vocês que nós vamos chegar do outro lado? Só porque surgiu uma tempestade, mas aqui está aquele. Depois eles falaram, quem é esse? Se admiraram. Quem é esse que acalma o mar, que manda o vento parar? Quem é esse que tem essa voz para mudar a situação da natureza? Esse é Jesus que eu e você servimos. Esse é o Jesus que quando surge uma enfermidade na nossa vida, no nosso corpo, ou no ente querido nosso, esse é o Jesus que fala, libera a palavra de cura, porque eu já curei a enfermidade dele. Eu já mudei a situação na sua família. Eu já mudei a situação da sua empresa. Tem crise? Tem crise. Mas se Jesus é o sócio, Jesus não passa por crise. Nós precisamos entender isso. Querido, nós precisamos entender que nós não podemos fazer declarações negativas. Se eu declaro negativamente, o diabo pode agir. Eu estou dando o aval para o diabo. Não, diabo, em cima desta palavra que eu liberei negativa, você pode agir sobre a minha vida. O poder da vida e da morte está naquilo que eu declaro, naquilo que eu falo. Então nós precisamos, querido, declarar palavras positivas. E olha só o que acontece quando eu declaro palavras positivas.
sobre a minha vida. Quando eu declaro palavras positivas, eu estou dando liberdade, autorização para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo agir na minha vida. Que diferença, né? Quando eu libero palavras negativas, o diabo tem legalidade. Quando eu libero palavras positivas, eu dou liberdade para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo agir na minha vida. Aí eu estou bem. E olha só o que acontece quando eu libero palavras positivas. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Aqui também fala de outra mulher que teve um encontro com outro profeta. Olha só o que acontece. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso, seu marido é velho. Querido, olha só, essa mulher estava de frente com um profeta, ela tinha tudo. Ela mesma fala assim: não, eu estou bem, eu tenho tudo. Só que ela não tinha filho. E através da oração do profeta, o milagre aconteceu na vida daquela mulher, daquele homem. O profeta fala: daqui a 1 ano, você vai estar com uma criança nos seus braços. E o milagre aconteceu. E aquela família, aquele casal recebeu aquela criança. E eles ganharam aquela criança através do milagre que o profeta fez na vida deles. Só que chegou determinado dia, essa criança cresceu, foi trabalhar com o seu pai, sentiu uma forte dor de cabeça. E o pai manda um servo dele avisar a mãe que a criança estava passando mal. E essa criança veio a falecer. Ela pega essa criança, leva para o quarto do profeta e deixa essa criança lá e vai atrás do profeta. Pede para o marido dela arrumar um servo, arrumar um animal que ela iria atrás do profeta. E o marido pergunta: mas não é tempo do profeta vir para cá? Mas ela diz: não tem problema, eu vou até o profeta. E quando ela está chegando, o profeta avista aquela mulher chegando. E ele fala para o seu ajudante: é a sunamita que está chegando ali. Vai lá ver o que ela quer. Então essa mulher vem vindo, o servo do profeta vai até aquela mulher e pergunta para ela: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? Qual é a declaração que aquela mulher faz? Que a mulher faz uma declaração positiva: vai tudo bem. Mas estava bem? A mulher não estava com o filho dela morto? Aquela criança não veio a falecer? Como é que aquela mulher fala que vai tudo bem? Em momento algum, que aquela mulher falou que o filho dela tinha falecido. Ela não falou para o marido que o filho estava morto. Não falou para o ajudante do profeta que estava morto. E quando ela chega perto do profeta, ela se ajoelha nos pés dos profetas e ela não fala que o filho dela estava morto. O profeta, querido, sente no espírito dele e fala para o seu ajudante: ela está com a alma dela amargurada, a alma triste. Mas em momento nenhum ela falou que o filho dela tinha morrido. E ela fez uma declaração: vai tudo bem. Porque aquela mulher fez aquela declaração positiva, o que aconteceu? O profeta manda o seu servo na frente. E o seu servo chega lá,
faz aquilo que o profeta pediu para ele fazer, não teve resultado nenhum. Mas quando o profeta chega lá, ele ora para aquela criança, sobe em cima daquela criança, sopra o fôlego de vida, aquela criança ressuscita novamente. O espírito de morte sai daquela criança e ele retorna à vida, porque aquela mãe fez uma declaração positiva. Querido, o que eu e você temos falado quando nós estamos passando por alguma dificuldade nas nossas vidas? O que nós estamos declarando? O negócio está difícil mesmo, não vai dar certo, não vai tudo bem. Aí a coisa não vai muito bem mesmo. Mas mesmo assim, quando nós estamos passando por uma situação complicada, se eu e você nós tivermos a mesma atitude que esta mulher, vai tudo bem. Vai tudo bem. Deus tem autorização para agir em nosso favor. Porque eu e você nós estamos declarando, vai tudo bem. Nós cantamos uma canção. O povo de Deus passa por dentro do mar, querido. Deus está conosco, assim como estava com aquele povo. E a Bíblia fala, querido, que aqueles homens, eles esqueceram que Jesus estava naquele barco. E aonde Jesus estava? Jesus estava dormindo. Isso é muito interessante. Jesus, ele estava dormindo, por quê? Porque ele estava tranquilo, porque ele sabia onde que ele ia chegar. Aquela tempestade não ia impedir a palavra que Jesus falou no início, não ia impedir de Jesus chegar do outro lado. Ele estava tranquilo. A situação era complicada, mas Jesus sabia o que ele tinha falado. Eu e você, nós temos que ter a convicção daquilo que nós falamos, é aquilo que vai acontecer. Quando eu e você liberamos alguma palavra, querido, positiva, nós temos que crer que aquilo que nós estamos falando vai acontecer. Mas não está legal essa situação. Mas aquela situação vai mudar. Hoje nós vivemos um dia assim, uma manhã tremenda, maravilhosa, no batismo, algo tremendo. Nossos amados irmãos passaram pelo batismo. Querido, um tempo atrás, eles não estavam legal. Por quê? Porque eles não tinham Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E a eternidade deles não seria com Jesus. Eles estavam passando por uma tempestade na vida deles. Aí quando Jesus entrou na vida deles, eles entenderam que Jesus estava no barco. Jesus mudou a história da vida deles. Agora eles vão viver a eternidade aonde? Com Jesus. Antes eles iriam viver num lugar de sofrimento. Aí Jesus acalmou a tempestade da vida deles, mudou aquele quadro que eles viviam de sofrimento, sem salvação. Clamaram por Jesus, Jesus atendeu, a tempestade acabou, o mar se aquietou, e agora viver num lugar de alegria plena pela eternidade. É isso que Jesus faz nas nossas vidas. Eles fizeram aqui uma declaração um dia aqui em público. Eu confesso Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Eles estavam fazendo uma declaração positiva. Eu quero Jesus, aquele que muda toda a situação que eu estou vivendo. É isso que nós precisamos fazer. Querido, não sei, alguns aqui vão até lembrar. Uns 3 domingos atrás, nós tivemos aqui, o pastor Roberto estava pregando. Tinha um senhor aqui que ele estava lá pintando a casa do Sérgio e a casa da dona Marta. Na casa do Ciro também, nosso irmão que vem aqui. E nós, querido, eu, Ivan, o Sérgio, dona Marta, o Alencar, nós tivemos um contato com aquele homem e nós começamos a ministrar. O homem viveu a vida toda em sofrimento. A vida dele era uma vida turbulenta. E nós aqui ministrando a palavra para ele e tal, e evangelizando, falando do amor de Deus. Todos os dias nós falamos para aquele homem do amor de Jesus. Todos os dias. Nós nos ajuntávamos ali como o corpo de Cristo e falamos do amor de Jesus para aquele homem. Domingo retrasado, aquele dia que o pastor Roberto estava pregando aqui, nós combinamos com ele, aí fomos buscar ele no lugar ali, e ele veio para a igreja. Ele recebeu o convite
de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. Aquele homem no domingo, ele veio aqui na frente, confessou Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele, no domingo. Na quarta-feira, deu um ataque fulminante naquele homem, aquele homem morreu. Jesus deu a oportunidade para aquele homem estar no nosso meio só para receber a salvação. O homem, ele tinha acho que 50 e poucos anos de idade, a vida toda sofrendo, e Jesus colocou ele perto de nós para ele receber a salvação. Domingo ele confessou Jesus, na segunda-feira ele falou assim para nós ali: eu nunca mais, eu vou mudar de vida, essa que é a minha vida agora é essa, Jesus. Domingo eu estou de novo no culto. Na quarta-feira, está com Jesus, está com Jesus. Foi uma declaração positiva que mudou a vida daquele homem para a eternidade. A filha dele foi conversar com o Sérgio, porque ela estava resolvendo as coisas dele. E daí o Sérgio falou para a filha dele: ó, eu não sei se você vai entender, é muito triste o que aconteceu com o seu pai, a perda dele, mas uma coisa eu vou dizer para você: sabe onde que seu pai está? Seu pai está na eternidade porque ele aceitou Jesus. A filha se alegrou, porque sabendo que o pai está salvo. E é isso que acontece, queridos, conosco. Nós temos aqui, querido, as declarações que Deus deu para alguns homens escrever a palavra dele. Declarações positivas, que nós precisamos usar isso aqui. Ah, mas o meu vizinho não está bem. Você tem aqui, ó, a declaração que ele precisa. Deus tem poder para mudar a situação da sua casa. Jesus tem o poder de transformar a sua vida. Nós precisamos declarar positivamente, querido. Certa vez o profeta estava em uma cidade e um rei inimigo mandou o exército dele para buscar esse profeta. E o ajudante deste profeta, quando olhou aquele exército, ficou com medo terrível e falou: meu Deus, olha só quantos tem aqui para buscar nós. Nossa situação está complicada, como é que nós dois lutar contra esse exército? E o profeta fala: Senhor, abre os olhos espirituais dele para que ele possa ver o que está conosco. Tinha um grande exército a favor deles, mas ele não enxergava. Se você não está enxergando, querido, situação em alguma área da sua vida, peça para o Senhor abrir o seu entendimento, mostrar na palavra dele o que ele está fazendo em seu favor. Eu estou só aqui hoje, que cheguei do outro lado da margem, porque um dia meu pai e minha mãe fez uma declaração positiva sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Os meus filhos são de Jesus, a minha família, a minha casa é de Jesus. Eles fizeram essa declaração. E houve um tempo na minha vida que o diabo, querido, se levantou com uma grande tempestade e me aprisionou no mundo das drogas. Só que lá atrás, os meus pais tinham feito uma declaração positiva e o inferno não tinha poder sobre a minha vida. Por isso que eu estou atravessando e estou chegando do outro lado. E o dia que Jesus vier me buscar, eu combati o bom combate e cheguei até onde que Ele queria que eu chegasse. Mas o diabo não pode me parar. O diabo não tem poder para parar a minha vida, para parar a sua vida. Nós vamos chegar do outro lado, querido. A mesma declaração que Jesus falou aqui para aqueles discípulos, é que Ele fala para nós. Nós vamos chegar do outro lado. Nós estamos terminando o ano de 2019. Muitas coisas extraordinárias no ano de 2020 Deus tem para nós. Muitas coisas. Aquilo que você não enxerga, aquilo que você não vê ainda, aquilo que você acha que você não vai alcançar, em 2020 Deus vai fazer acontecer. Muitas coisas que está alinhado com a vontade dEle para mim e para você. Como igreja, falando, nós vamos avançar como igreja.
nós vamos resgatar muitas almas que estão escravizadas na mão do Satanás. Por quê? Porque Jesus disse: nós vamos para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. Aquela mulher, querido, que o filho dela morreu e o profeta ressuscitou, no final dessa passagem ela fala: agora eu sei que você é o profeta e que a palavra do Senhor é verdade em seus lábios. As pessoas precisam saber que a palavra de Deus, ela é a verdade dos nossos lábios. Eu e você, nós temos a palavra de vida. Eu e você, nós temos a autorização de Deus, querido, para tirar as pessoas da mão de Satanás. Eu e você, nós temos a autorização de Deus para declarar que Satanás solte uma vida que está escravizada. Eu e você, nós temos a autoridade por Deus e por Jesus para impor a mão sobre a vida do enfermo e o enfermo ser curado. É para mim e para você. Nós precisamos tomar posse dessa palavra e trazer à existência essas declarações positivas sobre a vida das pessoas. Eu e você, nós temos, querido, a autorização de Deus para abençoar a nossa nação e dizer que a nação brasileira é do Senhor Jesus. Não importa quem está no governo, o governo da nação é Jesus. Nós temos a autorização. O governo dessa cidade de Blumenau é de Jesus. E eu e você fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. E nós temos o direito e a autoridade para governar nessa cidade, para mudar a situação dessa cidade em muitas áreas. O nosso estado de Santa Catarina, nós temos também autorização para mudar o estado de Santa Catarina. Querido, muitas pessoas, elas estão tirando a própria vida devido a algumas situações que elas se encontram. Mas eu e você, nós temos a autoridade de dizer para esse demônio que tem atuado na vida das pessoas, para que elas venham tirar a própria vida: vocês não têm poder sobre a vida delas. E quando eu e você declaramos isso, querido, o diabo não pode resistir, porque a minha e a sua palavra tem poder. A minha e a sua palavra, ela muda a situação das pessoas. Nós precisamos declarar isso. Amém?